Gente querida, vamos ligar o celular aqui enquanto a gente dirige e bate um papo sobre a cor verde, o verde louro desta flâmula, né? Por que o nosso verde e amarelo, ele existe, o verde principalmente, né? A gente sabe que é da Casa dos Bragança, né? O verde da bandeira de Portugal. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo por causa do jogo de Portugal ontem, né? Portugal usando aquele fardamento maravilhoso com aquele verde e branco, né? E daí, puxa, o pessoal... Ainda tem gente que acha que o verde do Brasil é por causa das matas, né? Mas algumas pessoas um pouco mais estudadas, elas já sabem da noção da família monárquica dos Bragança, que herdou a cor verde de Portugal, mas pouca gente sabe de por que o verde está na bandeira de Portugal, e eu queria pedir um pouco da atenção de vocês hoje para explicar isso lá na história, tá? E ao mesmo tempo que eu vou explicar isso, gente, eu quero suscitar no nosso imaginário o como a gente deve a nossa civilização àqueles grandes guerreiros, aqueles grandes monges das ordens militares da igreja que pouco se fala, tá? Eu até falei no videozinho que eu postei no Instagram chamando para esse vídeo que quando a gente pensa em monges guerreiros, a gente sempre pensa no pessoal do Kung Fu lá do Oriente, mas a Europa inteira foi construída e defendida por causa de ordens militares desses caras, sabe? Os templários, os teutônicos, os cavaleiros da Ordem de Santiago e por aí vai, certo? E assim aconteceu com a Ordem de Avis, que era uma ordem muito importante que surgiu em Portugal. E aqui eu queria perder um minutinho falando de como que surgiu essa ordem, e a história é realmente maravilhosa. O que acontece é que um século depois da morte do profeta Mohammed, os muçulmanos eles fazem uma máquina de guerra, eles conquistam toda a Península Arábica, começam a conquistar lá o norte da África, inclusive conquistam aqueles impérios maravilhosos, até que uma das rainhas, um desses impérios era governado por uma rainha africana, eles conquistam tudo, varrem tudo, né? E aí eles chegam lá naquela parte onde hoje ali é Marrocos, e eles cruzam o estreito que se chama hoje Gibraltar, por causa do general da época, e eles começam a conquistar toda a Península Ibérica, né? Conquistam Portugal, conquistam a Espanha, e fica um pedacinho desse tamanho lá em cima, numa parte que se chamou o reino ali das Astúrias. O rei Pelágio, que foi um grande rei cristão, ele era descendente dos godos, né? Ele era um rei visigótico ali, e nas montanhas ele consegue fazer uma resistência contra a invasão dos muçulmanos. Então eles conquistaram toda a Península Ibérica, com exceção daquela partezinha. Com o passar dos anos, os cristãos foram se remobilizando e eles começaram o que a gente chama de a cruzada de reconquista. Isso aí já estava no ambiente histórico das cruzadas, quando os cristãos, vários duques, príncipes, etc., estavam indo lá para tentar livrar os cristãos lá de Jerusalém, lá do Oriente Médio. Isso também estava acontecendo na Península Ibérica, e assim como estava acontecendo também na Península Itálica e em outros locais, tá? Portugal, especificamente, ele surge nesse ínterim, vamos dizer. O rei Afonso Henriques, ele consegue, na Batalha de Lisboa, expulsar os muçulmanos. Eles foram jogando os muçulmanos no mapa mais para baixo, e ali por Lisboa tem o rio Tejo. Então o mapa de Portugal ele era dividido em dois nessa época: a parte dos cristãos, que já tinham reconquistado, e o Alentejo. O Alentejo é para o sul, né? Porque eles começaram do norte para o sul expulsar os muçulmanos, e o Alentejo era a parte que era o território muçulmano. E aí, fazer uma pausa a mim mesmo, tem uma história de uma muito, muito maravilhosa de um ser humano que foi fundamental nessa história. O nome do cara era Geraldo Sem Pavor. Geraldo Sem Pavor. Geraldo Geraldes, eu acho que era o nome dele, o nome inteiro. É muito triste a história dele, porque ele é um cara que vivia ali naquela região, e os muçulmanos invadiram. E o que acontecia, que era uma coisa muito triste, eles arrancavam a cabeça com espada, uma tradição que até recentemente alguns grupos fazem, mas eles pegavam algumas mulheres e algumas crianças como escravos. Então o Geraldo, ele teve o seu lugar invadido por essas tropas de muçulmanos, e ele, criança, foi levado como escravo. A historiografia não conta se ele foi... Porque uma das coisas que os escravos dos muçulmanos aconteciam é que eles cortavam... Enfim, eles deixavam eles eunucos, né, vamos dizer assim. E aí não sabe exatamente se ele foi abusado sexualmente, o que aconteceu. Eu sei que o Geraldo, ele viveu como escravo na sua infância. Tu imagina o que esse guri deve ter passado psicologicamente, só que ele consegue fugir.
E ele volta para o que seria Portugal, só que ele era um cara totalmente transtornado, né? Ele tinha problemas psíquicos, comportamentais, ele foi preso várias vezes quando ele já era adulto e voltou para Portugal. Só que ele era um líder fantástico, ele liderava outras pessoas meio sem noção, que nem ele, ladrões, assim, gente que vivia em meio ao caos, a bebedeira, a mulherada, aquela coisa. E ele era um cara de uma coragem extrema. O rei Afonso Henriques, ele aproveita da liderança do Geraldo e da coragem dele, e ele fala: Geraldo, olha só, nós estamos com um problema. Além do Tejo, no Alentejo, os templários, o rei Afonso Henriques, quando ele consegue a independência ali de Portugal, ele teve uma participação fantástica dos templários. Os templários, eles não queriam passar da fronteira dos muçulmanos para fazer guerra em pontos específicos dentro do território muçulmano. Isso seria suicídio, isso seria burrice, sabe? Totalmente contra a estratégia de guerra. Só que o Geraldo e os seus comandados, eles não estavam nem aí. Eles invadiam na calada da noite, subiam as torres, matavam os caras, enfim, ele conseguiu isso. E ele conseguiu conquistar, por incrível que pareça, ele conseguiu invadir alguns castelos, ele conseguiu conquistar algumas cidades. E entre elas, uma cidade bem no Alentejo, bem tomado de muçulmanos em volta, era a maravilhosa cidade de Évora. Quem já foi a Portugal pode se lembrar que a cidade de Évora, ela tem a Capela dos Ossos, tem um templo romano, porque a cidade era lá da época do Império Romano também, é uma cidade antiga. E o Geraldo, sem pavor, consegue conquistar a cidade de Évora. Só que o grande problema é o seguinte: eles conquistaram, beleza, e ficaram ali com seus soldados ali em Évora, só que, cara, ia cair Évora. Mais dia, menos dia, a cidade de Évora ia cair para os muçulmanos de novo. Então o Geraldo, ele fala com as autoridades do exército português e pedem que mandem os templários, mandem qualquer pessoa, sabe? E os templários não queriam ir, por esse motivo que eu disse. Só que tinham alguns cavaleiros, alguns monges de uma ordem de cavalaria monástica mesmo. Eles eram homens celibatários que viviam só para ter a vida contemplativa, rezar e aprender a arte da guerra e batalhar. Eram monges da ordem de Calatrava, era uma ordem da Espanha. Eles tinham uma cruz vermelha bem bonita, assim, até com lírios, tá? Toda aquela coisa da flor de lis, assim, na ponta da cruz. Essa era a cruz da ordem de Calatrava. Eles estavam por Portugal e eles aceitam ficar na cidade de Évora para resistir à invasão muçulmana. Só que ali o rei de Portugal, e depois junto ao Papa, eles criam uma nova ordem militar com esses caras que vêm da ordem de Calatrava, que se chama Ordem de Avis, Ordem de São Bento de Avis. Por que de São Bento? Porque lá na Itália, o grande santo da igreja, São Bento, ele cria toda uma disciplina de rigor de como viver em comunidade num mosteiro, afastado, sabe, sem ter aquela vida de evangélico, sei lá, de várias ordens da igreja, tipo de tu viver fazendo um hospital ou numa escola, como os maristas, os jesuítas, etc. Os monges, eles vivem mais reclusos, tá? Então eles adotaram a ordem de São Bento para essa ordem militar de Avis. Tá? Eles pegam a cruz de Calatrava, a cruz vermelha, e transformam para cruz verde, justamente com essa noção de esperança. O verde, ele tem esse simbolismo muito bonito, né? Que, sei lá, quando não tem comida, antigamente acontecia isso, o verde era o simbolismo da esperança justamente por isso, porque viriam as colheitas, viriam as plantações, viria a salvação. Então o verde tem esse simbolismo dessa questão da esperança. Então a ordem de Avis, ela tem uma cruz verde. E é muito legal se a gente for ver todos os aspectos simbólicos aqui da nossa história. Por exemplo, a Portuguesa, aquele clube maravilhoso que tem lá em São Paulo, que inclusive o Grêmio ganhou em 96, a Portuguesa. A cruz da Portuguesa, ela não é reta porque ela tem uma perspectiva meio 3D, mas a cruz da Portuguesa é a cruz verde de Avis, da Ordem de Avis. Então, sempre a bandeira de Portugal, ela teve a cruz vermelha de Cristo, que estava nas caravelas, quando eles saíram desbravando o mundo, conquistando, abrindo o mundo à globalização, conquistando o Brasil. Sabe aquelas caravelas, aquela cruz vermelha da ordem do templo, que foi mudada para a ordem de Cristo, mas a cruz verde da ordem de Avis, tá? A ordem de Avis, ela adota essa cruz verde. E é muito interessante que essa ordem militar, ela começa a ganhar influência, ela começa a crescer a quantidade de gente, até que chega um determinado momento da história de Portugal, que é uma crise dinástica em Portugal. O rei João, voltando um pouco à história, o rei Fernando, ele não teve filhos, tá? Foi um rei de Portugal, e a filha dele era casada com o rei castelhano. Tá? Então o que o rei castelhano ele começou a fazer de errado? Ele começou a se declarar como rei da Espanha e rei de Portugal. Só que ele não podia ser rei de Portugal.
Ele estava casado com a princesa de Portugal, que ela seria a regente de Portugal, mas ele não uniria a Espanha e Portugal. Tá louco unir Portugal com a Espanha, que nem vou falar propérios, nem em termos pejorativos, é que nem alguns brasileiros que... O brasileiro, quando pisa em Buenos Aires, principalmente, os argentinos cospem na nossa cara e chamam de monos, macaquitos e sabe, a gente fica... Enfim. Mas essa rivalidade já tinha muito maior lá com Espanha e Portugal. O que acaba acontecendo? Tem essa crise dinástica, só que o rei Fernando ele não tinha tido filhos homens, mas ele tinha um filho bastardo. Ele tinha traído a esposa dele, aquela coisa, e tinha um filho dele, que pela influência dele como rei, ele tinha apontado esse filho bastardo como sendo o mestre da Ordem Cavaleira de Avis, tá? Então esse cara que era filho do rei, o mestre de Avis, ele vê essa situação dos espanhóis querendo conquistar Portugal, perder a identidade de Portugal, a independência de Portugal, e ele começa a ser um cara muito protagonista para tentar separar, sabe, essa questão da Espanha querer anexar Portugal. E esse mestre de Avis, que vem a ser o futuro rei João I, ele se torna uma grande liderança. E ele tem um amigo muito fantástico, que era o Nuno Álvares Pereira. O Nuno Álvares Pereira talvez seja o maior general da história de Portugal. Ele é um santo da Igreja Católica. São Nuno Álvares Pereira. Você vê como é uma história maravilhosa, né? São Nuno, ele faz uma coisa gigantesca na Batalha de Aljubarrota, quando as tropas espanholas tentam invadir as tropas portuguesas, que reza a lenda também, né? O que se tem de historiografia dos relatos da história de Aljubarrota é que tinham 5 espanhóis para cada um português. E o Nuno Álvares, ele prepara o terreno, o que o Sun Tzu lá falava milhares de anos antes de tu dominar o terreno. Ele cava vários buracos, ele engana os espanhóis, então Portugal consegue de uma forma incrível vencer a Batalha de Aljubarrota. Portugal se mantém independente e o rei João, mestre de Avis, é coroado rei de Portugal. E a família dinástica de Portugal, que era desde Afonso Henriques, a dinastia Afonsina, passa a ser agora chamada de dinastia de Avis. Rei João de Portugal, rei João I de Portugal, ele incorpora na bandeira de Portugal o verde, a ponta do lírio, né, da flor de lis, né, verde da Ordem de Avis. E aí é muito legal, porque ele tem uma filha, e o grande amigo dele, o gênio militar e santo da igreja, Nuno Álvares Pereira, rogue por nós aí no céu, São Nuno tem um filho, e esses dois se casam, o filho do rei João e o do Nuno Álvares Pereira se casam, e aí, com o neto do Nuno Álvares Pereira com o rei João de Portugal, surge o primeiro duque de Bragança. Aí surge a família de Bragança. Então tu vê que interessante, né? A família Bragança, que ela adota a cor verde, por isso a bandeira do Brasil hoje tem o verde, ela data lá da época do Nuno Álvares Pereira ganhando dos espanhóis, que se a gente voltar mais atrás, surge do surgimento da Ordem de Avis, tentando defender a cidade de Évora contra os muçulmanos que tinha sido tomada lá pelo Geraldo Sem Pavor. Então assim, ó, essas histórias é incrível como eu sou fascinado, né? Você sabe que eu sou meio viciadinho assim, ficar lendo essas histórias, mas o meu imaginário enquanto criança, puxa, eu fui muito ensinado sobre os cowboys nos Estados Unidos, sobre, sabe, puxa, imagina o que era a tomada do oeste, dos americanos, com os índios, aquela coisa. Se a gente começa a ler a história do Brasil, a gente sempre lembra que o Brasil faz parte de Portugal, fez parte de Portugal, a gente começa a ver esses grandes heróis que foram esses santos da igreja portuguesa, esses grandes generais portugueses, as ordens militares, esses monges. É uma coisa realmente maravilhosa e eu quero ajudar um pouquinho contando essas histórias, tá? O vídeo já tá ficando um pouco longo, já tem 13 minutos, mas então só para que a gente consiga identificar então a nossa cor verde do nosso Brasil, nosso amado Brasil, ela data de Portugal, ela data do surgimento da maravilhosa Ordem dos Cavaleiros, da Ordem de São Bento de Avis, tá bom? Então, São Nuno Álvares Pereira, rogai aí por nós, e viva Portugal e viva o Brasil. Forte abraço aí a todos.